Olá, meus queridos amigos, né? O pau tá pegando em Brasília. Tá vendo alguns vídeos de carros incendiados e pessoas dizendo que foram infiltrados, que a direita não faz isso, que os patriotas não fazem aquilo. Para começar, eu não acho que aquele tiozinho do Zap, aquela senhorinha, teria capacidade de botar fogo em alguma coisa. Até porque muitas dessas pessoas ainda têm algum senso de lógica e de bom senso, de que elas não seriam capazes de cometer tal coisa. Bom, temos a esquerda. Bom, eu não duvido da esquerda, mas também colocar também o pressuposto que a direita, os patriotas, os bolsonaristas são todos bonzinhos, para mim é muita inocência também. Então eu não quero precisar usar esses tons acusatórios porque iria acontecer um dia antes no meu estado. Eu vou contar primeiro uma coisa que aconteceu aqui no meu estado e depois vou comentar o que aconteceu em Brasília. O que aconteceu aqui em Rondônia? Iria ter, né, do domingo para segunda, diplomação do Nove Dedos, né? O Nine, que nem diz o Jajacast. Aí, voltaram a ter bloqueios aqui nas estradas, aqui na BR, aqui no meu estado. Ok. Magicamente, um ônibus da empresa Eucatur, na qual é da família do senador de esquerda Assir Gurgix, né, do PDT, não reeleito, o ônibus pegou fogo perto da manifestação, alguns metros, né, não deu tipo uns 800 metros. E não se sabe, né, a causa do incêndio, se foi pane elétrica, se foi criminoso e tal. Não se tem uma causa definida, mas uma coincidência foi bem perto das manifestações. Ninguém se feriu, só prejuízo material. No mesmo dia, alguns homens, uma S10, foram presos tentando botar fogo em dois ônibus da mesma empresa, na cidade de Jaru. Eles trocaram um tiro com a polícia e foram detidos. Ok, isso aí a polícia tem que fazer a investigação para saber os fatos. Bem, da segunda para terça, né, que é agora, eu vi os vídeos em Brasília, né, alguns carros incendiados. Espero que nenhum carro diplomático, algum carro que tenha poucas unidades do Brasil seja destruído, porque eu ficaria muito triste, mas enfim, não é o caso. Alguns carros foram destruídos, botaram fogo em ônibus e tal. E agora tem alguns falam, não, foram os bolsonaristas, a mídia, a esquerda, e a direita falando, não, foi a esquerda que filtrou para criminalizar os bolsonaristas que estão há mais de 40 dias protestando. E acho que foi ontem, ou no próprio domingo eu vi uma matéria, um título de uma matéria que o Flávio Dino, que será ministro da Justiça, que é uma tragédia, ele falou que não irá perseguir Bolsonaro. No entanto, eu vi acho que ontem dizendo que o Alexandre de Moraes e o próprio Flávio Dino, o STF e o futuro Ministério da Justiça, irá atrás de cada participante dos tais atos antidemocráticos. Ou seja, Bolsonaro seria poupado, mas quem está nas manifestações não? Muito curioso isso. Eu acho curioso. Que reforça a tese que Bolsonaro não será punido, porém, todavia, entretanto, algumas pessoas serão deixadas para irem para a boca do leão. Qual que foi meu posicionamento desde o começo das manifestações? Olha, não vai dar certo, isso aí agora já passou o tempo, isso não vai adiantar porra nenhuma.
Bom, algumas pessoas falam, ó, tem que protestar, a gente não pode aceitar o ladrão, beleza, tá. Inicialmente, algumas pessoas travaram rodovias e tal, algumas pessoas levam crianças e tal. Aí começou as prisões. Dizem que o estopim de toda essa movimentação agora foi porque o Xandão mandou prender um líder indígena, né? Acho que eu esqueci o nome da tribo, acho que é Chavante. Me corrijam se eu estiver enganado. O índio, sim, ele pode ser preso, ele não é inimputável. Se ele não tá lá na aldeia dele fazendo uga-buga, é, ele não é totalmente nativo, pelo que eu entendi. Eu já perguntei para algumas pessoas e sim, índios podem ser punidos desde que eles tenham todos os documentos de branco e tal. Enfim, então o cara ele foi para o Chilindró. Sabe como é o jeito de agir do nosso conhecido Alexandre de Moraes. O Xandão. Ele vai lá e bota na cadeia mesmo, não quer nem saber. Só que daí entra algumas ideias conflitantes. Primeiro, algumas pessoas dizem que realmente tem que botar para quebrar. Não, a gente tem que. Aquela premissa, né? Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, às vezes algumas coisas tem que ser, tem que tirar aquela coisa de ser limpinho, que é um efeito colateral das manifestações tais quais acontecem em outros países, né? Carros queimados, depredação de patrimônio público e privado e por aí. Então é um efeito colateral porque só ficar na dancinha, no TikTok, na manifestinha, de fato não resolveria nada. Então, algumas ações enérgicas teriam que ser feitas. Tá. Então isso inclui essas ações enérgicas de botar fogo em veículos, quebrar botar fogo em ônibus, depredação, agressão, coisas que já aconteceram, por exemplo, pessoas doentes que precisam se deslocar, serem impedidas de continuar as suas viagens, pessoas que estão fazendo hemodiálise, pessoas que precisam ser operadas, como o caso que eu falei do pai que estava levando o filho para fazer cirurgia no olho e o cara não queria deixar passar. Tal qual o caminhão de uma empresa de supermercado que foi incendiado porque supostamente os donos são petistas e falaram usar a mesma loja. Não, foram infiltrados. Agora eu vos digo uma coisa. Se é infiltrado, se é culpa de infiltrado, porque estão vociferando ódio a certas coisas para depois falar, não, foram os petistas. Agora, se realmente, se realmente não, foi esquerda. Foi esquerda. Sim. Logicamente, a gente não pode também achar que a esquerda não seria capaz de tais atos. Porque para mim seria muita ingenuidade achar isso. Porém, todavia, entretanto, a esquerda também não se furtaria de se aproveitar da situação. Porque realmente honra, dignidade, honestidade e todos os valores éticos e morais não são presentes em revolucionários. Que eles não seguem regras, eles simplesmente eles agem como eles acreditam em alguma causa, pelo bem maior. Estou enganado? E a direita em si são as pessoas corretas, limpas, com moralidade, com valores, não cometeriam tais atos. Então são duas ideias conflitantes. A direita não seria capaz, não faria, não concordaria com tais coisas erradas, e seria a esquerda malvada, não faria isso. Que também conflita com a ideia de que não se deve
às vezes tais coisas aconteçam. Ter que quebrar isso ou aquilo. Então, eu não duvido que ambas as partes tenham capacidade de agir de maneira mais enérgica e que passe por cima do direito dos outros. Até porque, como que ficam as pessoas que têm veículos incendiados e outros danos, sendo que às vezes elas não têm nada a ver com isso. Às vezes essas pessoas são alheias ao que tudo que está acontecendo. Às vezes elas não, às vezes a pessoa até é bolsonarista por queimar no meu carro. Entendeu? Então é uma coisa assim que me chama a atenção. E não quero aqui ficar dizendo, eu avisei isso, aquilo, até porque eu vi a situação como eu acho que ela deveria ser vista. E eu acreditava desde o começo que a coisa ia ficar mais, mais preta, né? Porque agora tem o TSE, não sei o que lá, quer colocar, como é que é? Lista de palavras que têm que ser banidas porque é racismo. Ó, uma putaria isso aí. Isso aí é outro tema da nova língua, né? Tais termos terem que ser proibidos, que oficia, perigo para lá. Tá. Onde eu quero chegar? Eu, quando eu comecei a ver tudo isso aí, e algumas coisas que até aconteceram aqui mesmo em Rondônia, caminhão passando por cima de manifestante, carreta incendiada, agora carro incendiado, pessoas sendo atacadas, agredidas, ameaçadas. Agora, na capital federal, eu acredito que isso irá acontecer em outros locais. Eu entendi que a instabilidade política se dá pela vitória, entre aspas, do Lula. E que o Brasil não será pacificado. Porque a premissa, a lógica que a esquerda, que o petismo usou, que o Bolsonaro ele é o responsável por toda essa situação. E que a volta do Lula traria a volta à pacificação, coisa que não aconteceu. Tanto que em datas específicas, a atos da esquerda, por exemplo, a própria vitória do Lula no segundo turno. Agora ontem a diplomação, então aconteceu isso. Então, agora dizem que tem ônibus indo para Brasília no final do ano. Eu não acredito que alguém vai sacrificar o final do ano para estar misturado com manifestação. Enfim, cada um faz o que quiser da vida. Então, eu acredito que a vitória do Lula não só traz o que? Instabilidade política para o país. Tá? No entanto, o Lula venceu. Entre aspas, ele é o responsável agora, será como é que fala? Ele será o cara que vai mandar na porra toda. Ele que vai, ele vai ser o presidente. E como há um temor dele de fazer coisas ruins com o povo brasileiro, é engraçado. As pessoas dizem, ó, o Bolsonaro não podia fazer tal coisa, mas o Lula vai fazer o caralho. Mas o Bolsonaro se não pode, porque ele não é ditador. Mas enfim, isso é outro questionamento. Mas algumas coisas me chamam a atenção em relação ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, desde que foi derrotado, eu acredito que é um duro golpe pessoal a ele e tal. Acredito que perder não é uma coisa mais agradável que aconteça na vida de uma pessoa. Se manteve em silêncio e postando fotos, né, sem nenhum significado que pessoas usam para tirarem conclusões que às vezes não condizem com a realidade, acreditando que alguma coisa será feita e que
que toda a situação será revertida. Ou seja, que ele vai se manter no cargo, que a gente vai se livrar do 9 deles. No entanto, galera, pensem bem. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro ele está preocupado com o país? Sendo que ele não se pronunciou em alguns acontecimentos que aconteceram nesse meio tempo. Desde que ele perdeu a eleição e desde que no dia da data de hoje. Houve uma troca de tiros na escola, acho que no Espírito Santo, com inclusive crianças mortas, e houve um deslizamento de terra na BR-376 no Paraná. O Bolsonaro comentou sobre isso, deu a sua opinião sobre isso? Não. Ficou calado nesse meio tempo, em silêncio, parecendo que tinha até abandonado o cargo. Enquanto isso, a população que se sente contrariada ao resultado foi às ruas, protestou, ficou na beira da estrada. E eu sempre disse que essas pessoas são massa de manobra. É a minha opinião. Eu acredito que eu acredito. Eu até sinto muito se algumas pessoas não gostam do que eu falo. Mas é a minha visão sobre o fato. A minha visão é que as pessoas estão sendo usadas nessa situação. Então nisso, galera, alguns casamentos foram desfeitos, algumas pessoas perderam os empregos. Em nome do quê? Em nome do quê? Em nome de quê? Sendo que há um vídeo do Bolsonaro no cercadinho dos manifestantes falando que eu sou igual a vocês. Olha só, eles querem falar assim, ó, ele é igual a gente, mas ao mesmo tempo essa população não tem capacidade de fazer nada. Há uma massa amorfa, galera. Esse é um fato. Essa massa é amorfa. Então é muito triste que o governo Bolsonaro acabe dessa maneira. É muito triste. Eu acho um final muito melancólico, porque não envolve só a individualidade do Jair Messias Bolsonaro, envolve uma nação inteira que está envolta nessa situação que eu acredito ser muito complexa. Tanto que eu acho que algumas coisas eu não tenho capacidade de falar, mas o que eu acho que está acontecendo, eu acho que vai piorar. Eu acho que a gente vai ter um final de dezembro muito complicado, com muita violência, inclusive pessoas perdendo a vida. Acredito que o governo Lula não será um governo pacífico, que ele vai sim usar meios de perseguir quem for crítico desse governo, tentando até usar a carta são bolsonaristas, são antidemocráticos, são isso e aquilo. Então irá sim ter essa... Eles vão sim dar um jeito de perseguir bolsonarista e quem não for bolsonarista, mas não gosta do PT. Ou seja, todo mundo vai estar nesse balaio. Ao mesmo tempo, sim, que há bolsonaristas mais afoito, mais revoltoso, que sim irá usar meios de tentar desestabilizar o governo Lula, acreditando que ele irá cair e tal, e que o Bolsonaro vai voltar. Irá ter essa exploração, como já tem. Essa exploração de que o Bolsonaro pode voltar, que vai ter anulação das eleições, que agora vai ter
contestação e tal, vai beneficiar algum grupo de pessoas que estão explorando de uma maneira quase que diuturna, né? Visando fama, paoi e tal, enfim. Mas vocês vão ver que irá ter essa mesma exploração tal houve nos Estados Unidos, ou seja, vai ter essa exploração, como já está tendo, e sim, como eu acho que vai acontecer, há tentativas de emulação no Capitólio, como já está tendo. Ou seja, por meio de instabilidade política e violência e coerção, as autoridades policiais elas vão cumprir ordens em cima de pessoas inocentes. Essas pessoas não vão ser poupadas, visto que o próximo governo vai sim tentar ir atrás dessas pessoas, ou seja, a liberdade de expressão vai ser comprometida. Embora eles aleguem que irão corrigir injustiças e outras coisas, pessoas vão pagar muito caro por tudo que está acontecendo. Pessoas vão ser processadas, pessoas vão ser presas. O Alexandre de Moraes ele não tem pudor se vai prejudicar pessoas inocentes, se um pai de família vai ser preso, vai perder empresas, não faz. Cara, ele não tá nem aí. O que eu vejo na parte do Alexandre de Moraes, ele não hesita. Por mais que ele, ao meu ver, seja uma figura muito catastrófica para o país, porque é aquela coisa, ele, ao meu ver, ele toma medidas extremas, achando que pode ter mais autoridade que ele deveria ter, o que eu acho meio muito perigoso, muito danoso. Eu acho que uma autoridade no país não deveria ter tanta possibilidade de fazer o que ele faz. Uma coisa tem que reconhecer, ele não hesita, ele não tem medo. E é uma coisa até bastante complicada, porque se ele não tem medo de agir, logo ele não vai medir consequências. Ao passo que as pessoas esperam que Bolsonaro irá tomar medidas enérgicas, e quando é constatado isso e pessoas dizem isso para elas, elas ficam com raiva da gente. Que Bolsonaro não pode isso, não pode aquilo, tipo assim, sempre é meia culpa. Entendeu? Sempre é meia culpa, não, mas veja bem que ele é do bem, que não sei o que ele não pode agir pelas 4 linhas. Bom, ele perdeu pelas 4 linhas. Pessoas vão ser processadas, investigadas e tudo mais, e presas pelas 4 linhas. Pelas 4 linhas, o próximo governo vai se aliar ao próprio STF para botar no cu de várias pessoas, inclusive pessoas que nem estão a favor de nada disso aí. Porque eles querem o seguinte, eles querem, a gente não quer ninguém nos incomodando. Entendeu? Não querem. Entendeu? Cara, olha, vejam bem, a gente sabe como é o jeito de agir do PT, do Lula, da esquerda, enfim. Diplomação do Lula. O Lula lá de amores com o Xandão. Eles foram pra casa do Cacai. É um samba. Ou seja, tá tudo certo, cara. Eles estão em família. Entendeu? E quem tá sobrando dessa festa? A própria população. Essa mesma população que tá sempre abandonada, cara. Quem que é o elo mais fraco disso aí, dessa equação? É a população. Eu vi lá alguns carros, sei lá, um CrossFox do primeiro modelo queimado, outros carros populares, alguns carros assim, de pessoas com maior poder aquisitivo, tipo um Jeep Renegade, enfim, um S10. Mas assim, ônibus queimado. Cara, quem que sofre? População. Quem que é atingido? A população. Não sempre quando tem alguma tática assim. População. A população é sempre sempre a que sofre as consequências. Porque é o seguinte,
O que o Lula faz? O Lula vai tirar da gente para botar migalha ali pro eleitorado dele, que é um eleitorado mais carente. Igual aquela parada lá do passe livre de ônibus. Ele vai tirar vai criar imposto, vai tirar dinheirinho sabe de quem, né? Da gente, para financiar isso. E vai ser tido como que o cara, ó, graças ao Lula vou andar de busão de graça. É de graça, né? As pessoas não entendem o conceito de graça, que seria tema para outro vídeo. Entendeu? E então a população ela fica anestesiada. Sim, a Copa foi um fator, entre aspas, que tira um pouco o foco da situação, mas ao meu entender a Copa ela já estava planejada para acontecer nesta época do ano. Não foi, vamos colocar a Copa na lá FIFA, lá o... Eu esqueci o cara de dirigente da FIFA, que até foi investigado por corrupção, entidade corrupta e tal. Olha só, vamos colocar a Copa no final do ano para evitar que quando o PT voltar, vai tirar os focos das manifestações. Essa Copa foi planejada em 2010. Em 2010 nem se imaginava o Bolsonaro presidente. Bolsonaro não era tão conhecido como ele ficou conhecido a partir de 2015. Mas, de certa forma, houve uma amenização. Porque, como eu vejo que essa população está sendo usada como boi de piranha, tal qual ela sofre as consequências de atos mais graves, ela também está sendo manipulada de alguma maneira para tentar se colocar como linha de frente, como no jogo de xadrez sendo peão, protegendo o que? O rei, a rainha e o bispo. São as peças ditas mais importantes, claro que o rei, mas você sabe que a rainha ela tem mais possibilidade de se movimentar no xadrez. O que enfim não é uma coisa a se prestar atenção. Então, galera, eu acredito que se não fosse essa Copa do Mundo, a gente já estaria em uma guerra civil. Eu acredito, claro que eu posso estar errado, eu posso estar bastante errado nas minhas colocações, mas eu acredito que as coisas piorariam se essa Copa não estivesse acontecendo. Independentemente se o Brasil ganharia ela ou não. O fato da competição estar acontecendo, o Brasil ter jogado até as quartas. Eu ia fazer um vídeo desse, vídeo sobre isso, mas eu não tenho não tenho todo o conhecimento para dar pitaco de futebol. Mas enfim, é uma situação também complicada que eu acho que já passou o tempo, não deu para fazer. A minha digníssima ficou doente e acabei que não dei atenção para a situação e o tempo já passou. Mas acredito que a Copa veio calhar para tentar diminuir esses ânimos. Agora que o Brasil já foi pro caralho e voltou com essa diplomação, a coisa vai ficar complicada. Mas acreditamos, pelo menos eu acredito que a pacificação, assim, pelo menos parcial, só irá acontecer quando o Lula não será mais presidente. Ou seja, enquanto o Lula estiver no cargo, não importa quem o substitua. Será o Alckmin ou até outra pessoa. No entanto, todavia, a figura do Lula será um combustível para instabilidade política no país. Tá? E isso não estou colocando meta se a pacificação irá voltar, por exemplo, se Bolsonaro voltar a ser presidente. Não. Acredito que não, também não. Acredito que qualquer outra pessoa, mesmo sendo inapta, haveria sim uma espécie de pacificação. Especialmente se a pessoa não
for do PT. Também tem esse detalhe. Então acredito que o PT hoje, tanto a iminência da volta dele, quanto dessa ameaça e tudo mais, eu acredito que eu pelo menos eu acho que as coisas ficarão um pouco mais amenas quando o Lula, por algum motivo, seja lá qual for, seja morte, doença, impeachment, afastamento, entregando o poder ao seu vice. Mesmo seu vice não sendo um dos melhores nomes da política brasileira, não é a pessoa mais virtuosa, enfim, é o Geraldo Alckmin, mas pelo menos diminuiria os ânimos. Mas é uma coisa correta? Não. Não. Mas haveria sim uma espécie de tranquilidade. Tá? Eu penso dessa maneira. Acredito que algumas pessoas não concordem muito com o que eu falo, mas eu acredito que essa é a minha linha de raciocínio em relação a tudo isso. Tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo dia, se Deus quiser.